Olá, boa tarde para vocês que estão aqui. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives para falar sobre ambiência. Exatamente. E, gente, de novo, vou pedir licença aqui. Tô com fone porque o vizinho tá inspirado. Vou só arrumar aqui, peraí. Boa tarde, vou esperar uns minutinhos para o pessoal chegar, né? E hoje, gente, falando sobre ambiência, a gente vai dar continuidade para falar sobre os nossos ciclos sociais, sobre as nossas, né, amizades, né? Que, aliás, né, isso de você ter muitos amigos, né, de ser bem relacionado, está muito relacionado ao sucesso. Então, dando essa continuidade, a gente vai falar sobre essa questão da ambiência em todos os campos que a gente se relaciona, né? E o quanto isso é importante. Hoje vou enfatizar mais ainda, né? Rebeca, linda, bem-vinda, boa tarde, né? Então, estou aqui com fone, gente, porque hoje o vizinho está inspirado na obra, né? Então, deve muitas transformações aqui na casa dele, né? E, gente, é muito importante, né? Também vou passar um outro recado antes da gente começar, para falar que na segunda-feira, dia 19, às 19 horas, olha só, cabalístico, hein? A gente vai falar como você cria, né, e mantém essa ambiência que ressoa com você. Ah, que ótimo, Rebeca, obrigado pelo feedback. Que bom. Coloquei aqui para dar uma abafada no som, né? Para que nada atrapalhe a nossa ambiência. Exatamente, muito importante. Esse espaço aqui é só nosso, né? Independente do vizinho, é importante a gente ter a nossa conversa, esse momento de quentinho no coração, né? Então, voltando dia 19, às 19 horas, a gente vai fazer uma aula, né? Porque assim, gente, aqui eu tô colocando vários pontos, né? O que tá acontecendo, né, de errado e muitas vezes muitas vezes a gente pensa que tá fazendo errado e na realidade não tá, quando a gente se prioriza, né? Que não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com você ser essa pessoa egocêntrica, né? Que todo mundo fala, né? E a gente tá colocando luz, né? E também o porquê que isso acontece, né? Mas aí é sempre aquela questão, né? E eu tenho enfatizado muito nesses dias, né? Não só aqui com vocês, nas lives, mas nos comentários, né? Nos directs que eu recebo e também com os mentorados, né? É uma coisa que a gente escuta muito, né? Já que aqui a gente trabalha com autoconhecimento, é uma coisa que a gente sempre ouviu, né? Que é aquela coisa assim, né? Ah, todas as respostas estão dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Perfeito, mas como que a gente faz isso? Né? É isso que a gente vai falar no próximo dia 19, tá bom? E para vocês que então que estão aqui, né, vão esperar o pessoal chegar, mas a gente vai começando, né, respeitando o horário. A gente vai falar por que é que você precisa ser igual aos seus amigos, né? Por que que isso é importante para você, mesmo que inconscientemente, né? Você pode até chegar e falar para mim, não, Lu, mas eu me relaciono com as pessoas que eu sinto afinidade, né? Eu acho que a gente tem interesses em comum. Gente, interesses em comum. Devo falar uma coisa, isso pode ser uma grande armadilha, porque ao longo da vida a gente vai mudando de interesse. Nossa, gente, tinha vários interesses há uns 10, 15 anos atrás, né? Eu era a pessoa, né, que inclusive gostava muito de sair, né? E de repente eu me tornei uma pessoa mais caseira. E aí meu interesse mudou. E aí, meus amigos, como ficam? Cadê a afinidade? Aonde que tá? Né? E aí como fica a ambiência? Como fica essa troca, né? Como fica meu círculo social, né? Como fazer, né? Voltando, mas a resposta está dentro de mim, sim. Como é que eu faço agora, né? Ao longo da vida, gente, a gente vai mudando os nossos interesses, a gente vai amadurecendo, vai se tornando uma pessoa, assim, né? Para quem se trabalha, isso é verdade, né? Mas uma pessoa interessante, né? Porque a gente vai conhecendo, tendo experiências de vida, então a gente aumenta o nosso leque, né? De perspectiva de vida. E é normal que dentro disso a gente também vá mudando, né? Sobre coisas que agregam para nós, né? É muito normal, né? Então, você ficar ao lado de uma pessoa só porque realmente você tem só interesses em comum, gente, por incrível que pareça, isso é muito fraco. Eu me lembro muito também, gente, eu não vou me lembrar da pesquisa, mas assim, uma das primeiras vezes que eu fiz coaching, né, existia uma pesquisa, né, que mostrava como que as pessoas, elas se mantinham dentro de um relacionamento ao longo do tempo, né? Por incrível que pareça, quando você se junta com uma pessoa que tem os mesmos interesses, isso pode durar por 20 anos,
né? 20 anos. E, gente, eu acho que é tão cabalístico, eu já vi inúmeros casos de pessoas que estão casadas assim há mais de uma década e do nada se separa, né? Quem nunca, né, não se viu nessa situação ou já viu pessoas muito próximas passarem por isso. Mas é porque interesses mudam, gente. E é exatamente sobre isso, né? Então, perceba uma coisa, essa questão de relacionamentos, e inclusive em relação ao nosso círculo social, é importante que a gente tenha em mente, e aqui eu quero trazer uma coisa que está muito sombria dentro da gente, né, dentro de relacionamento, né, porque falam muito assim, seja genuíno com as pessoas, né, você realmente tem um real interesse para você criar conexões genuínas, inclusive eu sou essa pessoa que fala isso, mas, gente, a gente tem que colocar luz numa coisa muito importante dentro dos relacionamentos, né? Principalmente das relações mais sociais, né? De amigos, né? Que também vai escalonando muitas vezes até pro lado profissional. Relacionamento é troca. Você não entra dentro de um relacionamento sem esperar alguma coisa em troca, gente. Isso é verdade. Vamos ser honestos aqui. A gente tá falando, né, de forma sincera. Não é verdade? Relacionamento é troca, né? E você sempre vai estar esperando alguma coisa da pessoa, mesmo que você faça uma caridade. Às vezes o sorriso que a pessoa dá alegra o seu dia. Você espera, né, de certa forma, que quando você, né, faz a caridade, que a pessoa, né, levante o astral dela, que ela agradeça, né, alguma coisa, né? Val, bem-vinda, boa tarde. Né? Então, relacionamento sempre é troca, gente, sempre é troca. Se a gente não for sincero com a gente mesmo, né, de que sim, a gente espera alguma coisa de relacionamento, aí já desandou tudo, gente. Mari, bem-vinda também, boa tarde, beijo, saudade, Mari, de novo de você, viu? Tava lembrando de você esses dias, Mari, querida. Então, a gente não colocar luz e não admitir pra gente mesmo que a gente quer um relacionamento, né? E que na realidade a gente tá esperando alguma coisa, que sim, não existe almoço de graça, é o primeiro passo, né? E isso é uma sombra que a gente carrega, que a gente não quer admitir pra gente mesmo. É uma troca, né? E tá tudo bem, gente, porque assim, essa troca, ela pode ser saudável. Ela pode ser extremamente saudável, né? Um sorriso, uma palavra, né? Um apoio, né? Que você dá. Então, assim, existe essa troca e isso também é genuíno e tá tudo bem, né? Agora, o que é importante você saber, né? Dentro do seu círculo social, né? Se essa ambiência que você tem, ela é saudável ou não, se ela bate com seus valores ou não, se ela se conecta com aquilo que você é, com aquilo que você procura, né? E, gente, assim, eu tô falando aqui com pessoas que investem muito em autoconhecimento, ou pelo menos se interessam por isso, né? Então, é importante a gente ter conhecimento sobre aquilo que a gente está procurando e esperando dessa ambiência, né? O que o seu ciclo social de amigos representa para você, né? Porque, gente, é aquela coisa, se você não sabe o porquê que você está procurando, né? O que esse ciclo representa para você, você vai sair imitando essas pessoas, né? Porque assim, gente, é normal dentro de um ciclo social, e isso eu falei muito na semana passada. Um dos maiores momentos que a gente posta as coisas, né, aqui no Instagram, nas redes sociais e em qualquer outra, né, outra rede social, é quando a gente tá com os amigos aqui, né? Falei, ei, beleza, viva, né? E só isso aqui são momentos de alegria. Não é a felicidade, né? Efetivamente falando, né? A gente falou muito sobre os bastidores do que acontece por trás, né? Desses reels, desses stories que a gente coloca aqui, dessas fotos. Tem coisas que estão por trás, né? E também, né? Partindo do mesmo pressuposto, o que é que está por trás de tudo isso que você vive com o seu ciclo social que você está buscando, né? Então, eu já atendi pessoas, gente, que assim, muitas vezes elas se relacionavam com qualquer pessoa só para não se sentir sozinha, né? Gente, e aí assim, você não é qualquer pessoa, né? Só para não se sentir sozinha, então qualquer coisa serve, né? E aí é onde a gente entra naquele lugar que a gente se encaixa para pertencer, né? E eu sei, é difícil, gente, é muito difícil. Muitas vezes a gente, ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada e jornada de vida, a gente se envolver e ter amizades que de repente a gente olha que não bate mais, né? Por isso que interesses, gente, só terem os mesmos interesses, né? Ainda é muito frágil nesse sentido, né? Porque assim, esses interesses, eles precisam se conectar
com aquilo que a gente valoriza, né? Não é só um cafezinho, é uma conversa que vai trazer quentinho no coração. Oi, Lari, tudo bem? Bem-vinda, linda, que honra ter você aqui, né? Então, é sobre isso, né, que a gente precisa ter esse olhar, né, um pouco mais aprofundado daquilo que faz bem pra gente, né? Não é só a pessoa bem relacionada, né? Não é só postar aquelas coisas no Instagram, nos stories, é para além disso. Né? Então, o sucesso está para além de todas essas fotos que a gente posta, né, com os nossos amigos, né? E, gente, tem uma coisa que é muito interessante, né? Isso eu aprendi numa aula e eu nunca mais esqueci, né? Porque, assim, às vezes a gente está no meio daquelas pessoas super famosas, super mega bem relacionadas, vamos dizer assim, né? Super mega blaster, assim. Mas quantas vezes a gente não se sentiu mal, né? E eu me lembro muito desse lado intuitivo, né, que muitas vezes a gente esquece que tá no corpo. Tá no corpo, né? É aquela coisa assim que você sente borboletas no estômago. Eu falei, nossa, aqui é meu lugar. Nossa, eu sinto que eu tô em casa, eu tô voltando para casa, eu sinto aquele, né, a gente usa muita expressão de quentinho no coração, aquela coisa gostosa, aquela coisa acolhedora, né? E também, né, tem outros lugares que a gente vai também que a gente se sente super mal, né? E são pessoas extremamente bem relacionadas, né? Gente, eu vivi muito no mundo acadêmico e, nossa, como eu me sentia deslocada e eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, né? E não é nada disso, a gente compartilhava de conhecimentos intelectuais e só interesses. De novo, lembra quando eu falei? Interesses, exatamente, né? A gente se interessa pela mesma coisa, mas e os valores, né? E, gente, eu bato muito nesse pé por conta de valores, porque valores a gente não muda. Muito difícil mudar valores. Quando você se conecta com uma pessoa com valores, aí a conversa é outra, né? Então, quando a gente se percebe nessa roda de amigos, perceba muito a questão da intuição no seu corpo, né? Porque a gente, o corpo é muito inteligente, né? A gente se perceber, por isso que, né, tantas terapias que existem por aí falam muito para você respirar, estar em estado de presença. Gente, isso não é à toa, porque ele é o nosso primeiro gatilho para dizer pra gente se aquilo faz bem ou não pra gente. Já pararam para pensar nisso? É sobre isso, né? E assim, gente, pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas dentro, por exemplo, desse cenário que eu coloco, quantas vezes a gente se forçou a ficar do lado de pessoas que são extremamente chatas, né? Fica do lado de uma pessoa que só reclama da vida, que só fala mal dos outros, você tem vontade de sair correndo. Mas de repente é aquele amigo bem relacionado, né? Que todo mundo bate palmas, mas a gente sabe que não é bem assim, mas a gente se força a ficar com ele ali, do lado, ali, né? Assim, né? A gente se força, né? Se você pensa que não tem nada a ver, né? O seu corpo fala com você, a sua intuição fala com você, né? É só você ter olhos e sentidos mais aguçados para perceber isso, né? E isso é uma coisa, gente, que eu trago muito dentro das pessoas com quem eu atendo, né? Então elas trazem situações do dia a dia, né? E assim, gente, para qualquer tipo de linha terapêutica, né? Aqui a gente faz mentorias, a gente fala muito qual foi a sensação, o que você sentiu, trazer essa coisa para a consciência, para você perceber, né? O quanto muitas vezes a gente se auto-sabota nesses momentos, né? Porque a gente se sente desconfortável, né? E não tô falando assim para você sair, né, dando 3 voadoras por aí, né, para você, isso não é ser autêntico, né? Isso na realidade parte de uma revolta, né, que muitas vezes a pessoa nem sabe explicar, né? Então, perceber essas coisas, né, dessas sensações que a gente tem quando a gente está interagindo com essas pessoas é muito importante, porque esse é um sinal, né, para que você comece a refletir se você está na sua ambiência, né, nesse ambiente acolhedor, né, que reforça aquilo que você é, que tem a ver com os seus valores, né? Então, quando a gente percebe dentro dessas sensações do nosso corpo, é aí que você começa a perceber se aquilo ressoa com você ou não, né? Porque, gente, um ambiente que respeita o que você que permite que você seja autêntico do jeitinho que você esse é um ambiente ideal, né? É claro, gente, a pessoa com quem você vai se relacionar não é você. Então você não é obrigado a concordar com tudo, mas quando essas coisas são respeitadas, você vai sentir no corpo,
Você vai sentir no corpo, né? E no começo, quando vocês começarem a perceber isso dentro de vocês, é um pouco desconfortável. Não vou mentir para vocês, é um pouco desconfortável, porque é um modo como a gente funciona, se relacionando. E mudar isso e ver, de alguma forma, você filtrar em que momentos você realmente vai se expor, você não vai se expor a esse ciclo de amizades, né? É mais complicado, né? Então, a gente usa muito, né? Vai exigir muito da gente a questão da nossa criatividade, né? Mas assim, essa criatividade de como você faz, né, é o que a gente vai colocar isso na segunda-feira, né, como você cria essa ambiência, né, como você sai, aquela saída francesa, né, numa boa, né, que você também não precisa ficar mal na fita, porque a gente sabe que muitas vezes certas conexões são importantes, mas é importante você também não abrir mão dos seus valores, né, é sobre isso. Oi, Cris, linda, maravilhosa, boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu já tava com saudade de você, Cris. A gente se falou ontem, mas eu já estava com saudade de você aqui. Né? Então, gente, é muito importante então que a gente perceba essas sensações, a gente use a nossa intuição que já existe no nosso corpo. Então, né, se deu aquela coisa de borboletas no estômago, né? Se você sentiu aquele quentinho no coração, continue. Mas se deu aquele aperto, alguma coisa, pare para refletir. Né? Pare para refletir. E às vezes não é só você ir embora, às vezes você só fazer uma manobra ali mais estratégica. Ah, não vou conversar tanto, né? Ou vou conversar com outra pessoa, ou com essa pessoa, eu vou até esse ponto. Gente, isso é extremamente estratégico, extremamente criativo. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se percebe primeiro. O filtro, a régua que a gente vai medir é nossa, né? Então, quando... gente, eu adoro. Eu vou trazer a frase aqui de novo, mas é uma frase já bem passada do Jung, mas é verdade, né? Enquanto você não trazer essas coisas inconscientes para o consciente, você vai chamar de destino, né? Você vai achar que essa ambiência é só que serve e vai... Aí é onde você começa a imitar, é onde você precisa ser igual a todo mundo, né? E, gente, isso é uma coisa que, inclusive, vai contra a nossa própria natureza. Né? Se vocês perceberem a natureza por aí, né, não existe só um tipo de árvore, só árvores, né? Não existe só um tipo de vegetação, não existe só um tipo de animal, né? A riqueza da natureza está nessa diversidade. Né? Quando a gente tenta se encaixar, né, só num modelo só, quantos grupinhos de amigos vocês não viram que assim, eles começam a se vestir até da mesma forma, né? Compra roupa no mesmo lugar, tudo junto, tudo igual, tudo padronizado, né? Gente, né, como que você, né, e é uma coisa assim, eu tô falando aqui para vocês, usem a criatividade de vocês, para vocês se relacionarem, né? Seja autêntico, né? Para quem trabalha aqui em vendas, nossa, faça uma, né, a gente se conecta com o nosso cliente, né? A gente faz tudo, mas a gente imita o que todo mundo faz, né? Aonde está, né, esse potencial, né, criativo e esse seu diferencial perante as pessoas? Tá naquilo que é essencial dentro de você, tá nesses valores, né? Então, quando a gente tenta imitar, né, porque a gente quer pertencer, né? E é difícil, gente, por isso que eu falo, é difícil. É como você se entende, é como você se vê, né? É uma perspectiva de vida, mas que ela faz isso aqui, ó, com você. Ela fecha muito a sua perspectiva de vida, né? Então você acha que vira aquela verdade absoluta, você perde essa riqueza, né, de toda essa diversidade que já existe por aí, né? Que todo mundo quer a mesma coisa, né? Mesma coisa, não muda nada, né? A gente perde muito, muito disso. E eu não sei se vocês se lembram, até vou falar que, né? Acho que vai, né, é um ditado muito antigo, assim, de vó, né? Que, inclusive, meus pais falavam muito isso. Olha, leia bastante, veja filmes, né? Se interesse por coisas diferentes, porque você se torna essa pessoa interessante. Então, exatamente. Né? Você que quer ser uma pessoa bem relacionada, por que você se limita a imitar, né, sempre as pessoas com quem você acha que, né, supostamente, né, sabem mais que você, né? Isso é uma baita de uma autossabotagem, né? E você perde toda essa diversidade, você deixa de ser essa pessoa interessante, né? Já pararam para pensar nisso? Né? Você se tornar interessante está justamente nessa coisa que você se conecta com as pessoas, sabe? Gente, uma coisa que eu adoro, de verdade, aqui falando para vocês, é ouvir a história das pessoas. Né? O que é que levou aquela pessoa a decidir daquela forma, daquela maneira,
né? Porque, gente, a gente começa a ter, né, dentro dessa diversidade, quando você se permite abrir para o diferente, né? E diferente nos interesses, não nos valores. Os valores são seus, né? Mas quando você se abre para isso, né? O quanto eu me tornei essa pessoa mais empática, essa pessoa que entende, né, o que está por trás, né? Muitas vezes, né, eu sempre falo assim, você trabalhando com autoconhecimento, você vai se tornar essa pessoa que enxerga para além do que está sendo visto, né, para além daquilo que está sendo falado, né? Como que eu faço isso, né? Eu vou dar só uma palhinha aqui, justamente fazendo isso, gente. Se abrindo para a diversidade, se abrindo para coisas novas, né? Não ficando tão engessada, porque, gente, até neurologicamente isso é explicado, né? É por isso que muitas vezes aquelas pessoas que sempre fazem a mesma coisa, né? Você vai explicar alguma coisa diferente, né? Parece uma mula, né? Você fala para a pessoa, nossa, meu Deus do céu, tá empacada. Porque, gente, quando você se expõe ao diferente, né? Você sabe o que acontece com você? Você diminui inclusive um pouco do seu medo, né? Essa coisa de preconceito que muitas vezes a gente tem com inúmeras coisas que existem por aí, parte do medo do diferente, né? Que isso pode ameaçar a minha existência, né? Isso é muito ancestral, isso é do homem das cavernas que a gente traz, né? E então quando você se expõe a isso, né? Você faz, inclusive esse filtro, se ressoa ou não com você, você se torna essa pessoa mais, né? Com um olhar mais mágico, né? Com um olhar assim, praticamente de 007, né? Sobre isso, né? Eu vendo aqui o comentário da Cris. Muito interessante essa forma de ver. Pois é, o diferente passa a ser interessante, né? Porque assim, gente, a gente passa a ser essa pessoa, né, com um olhar mais apurado. Aquela pessoa, sabe, que percebe, pega as coisas no ar. Exatamente isso. Você se torna essa pessoa, né? Não é nada mágico, né? Você não precisa ficar assim, ai meu Deus, né? Vou fazer aquelas coisas de Harry Potter, né? É mais ou menos isso. Você vai se sentir assim. Eu me sinto essa pessoa, né? Mas assim, partindo, né, aqui para a vida prática, né, no concreto, eu sou essa pessoa porque eu me abro muito a essa diversidade, né? Porque assim, gente, quando a gente fica muito igual, né, a esse grupinho, a gente, então, eu falei para vocês, a gente fecha, né, a nossa visão para uma perspectiva só, né? E isso baixa muito o nosso nível de consciência, né? E eu não tô falando de você ser elevada, a querida de Deus, né, e do universo, não. De você ficar consciente num ponto, num aspecto só seu, né? Quando eu falo muito, né, dentro aqui, né, para as pessoas que conversam comigo, nas mentorias, né, mesmo aqui no direct, eu falo assim, aumentar o nível de consciência é você trazer as coisas que você não tem ciência, né, que você nem sabe, esses pontos cegos que você tem dentro de você, e você traz para luz, porque você olha, você enxerga, né? É sobre isso. Então, quanto menos consciência você tem, pode perceber, você julga, né? Mostra esse exemplo de pessoa que é muito fechada, mostra uma coisa diferente, né? Ela já fala, ela já julga, não serve, não cabe, não vai, não, nada, né? E aí, né? Como que fica? É exatamente isso, né? Agora, mostra uma coisa diferente para essa pessoa que se permite ser presenteada pela diversidade, né? Ela, primeiro, ela tem um espírito crítico, gente. Mas não é aquele crítico assim, é crítico de cinema, assim, né? Que vai vendo só os pontos negativos das coisas, assim. Não, ela tem um espírito crítico mais reflexivo. Olha, o que será que levou aquela pessoa a ser assim, a ser assado, né? Nossa, quero me conectar mais com essa pessoa, né? Essa pessoa interessante. Gente, é extremamente gostoso você conversar com pessoas que, além de te ouvir, tem essa troca, não é? Por isso que eu falo, relacionamentos energiza, né? Mesmo, né? Ontem eu conheci a Cris, que a Cris tá aqui, né? A gente falou a primeira vez, nossa, quanto mais a gente vai contando a história uma da outra, essa troca dentro, né? Dessa experiência, né? Mais você vai criando conexões com as pessoas, né? Não tô falando de intimidade, isso vem com o tempo, né? Amizades, essas conexões, elas vão vindo com o tempo. Mas eu tô falando de um outro lugar, que é de se conectar com essas pessoas. E sim, essa troca, ela pode ser muito, muito generosa, né? Então, você não ficar, né, só nessa figura, só isso tá certo, só o meu grupinho, só isso, né? Gente, é isso que cria toda essa histeria coletiva, né, de polaridade, né? E você acha que só aquela visão de vida é perfeita, né? E, gente, quero trazer uma coisa aqui para vocês,
né? Que assim, a gente se torna essa pessoa, né? Quanto menor o nível de consciência, essa pessoa que julga, né? Que vê só uma visão de vida, né? Na realidade, a pessoa ela é regida pelo medo, né? Ela procura essa perfeição e, gente, assim, perfeição não existe. Né? Por mais que a gente saiba, inconscientemente a gente vai atrás dessa perfeição que a gente, né, essa vida, esse estilo de vida, a gente julga que é perfeito e só isso serve, e a gente parte em busca disso tão cegamente, né, mesmo sabendo que perfeição não existe, né. Esses dias, né, eu tô fazendo aperfeiçoamento aqui, né, de especialização de terapia junguiana. Gente, eu escutei uma frase, quero muito dividir com vocês, né, e o professor falava assim, a perfeição, ela é uma ilusão, porque ela não existe, né? E para mim, quando eu recebo pacientes assim, a pessoa ela quer ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita que ela se separa dela mesma, né? Porque uma vida perfeita é uma vida para ser vivida com os olhos dos outros, não a sua, né? Uma vida realmente que vale a pena viver é uma vida na qual você é pleno, na qual você é inteiro, na qual você é íntegro. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem esse lado, por exemplo, do relacionamento, que eu conversei aqui, né, no começo da live, você sabe que você é essa pessoa que quer um relacionamento porque você quer uma troca. E tá tudo bem. O que será que essa pessoa, de repente, pode me dar? Um sorriso? O que seria um sorriso? Né? Então, é colocar isso em perspectiva. A perfeição, gente, inclusive, né, a Marie von Franz já falava, ela é contra o que é natural. Né? Então, a pessoa tá tão perfeita que ela tá separada de si. Ao contrário, uma pessoa que ela é íntegra, ela é inteira, ela ela não vive essa dualidade da vida, né? Pode perceber, é uma pessoa que dificilmente fala assim, isso tá certo, isso tá errado, isso é preto, isso é branco, né? E é extremamente gostoso estar do lado de uma pessoa assim, porque ela agrega, ela agrega, ela não separa, né? Uma das coisas também, gente, se a gente perceber, né, já que a gente tá falando de dualidade, que é bem e mal, certo e errado, eu me percebo muito assim, gente, e eu também, né, faço esse trabalho de autoconhecimento todo dia. Quando eu me percebo que eu fico assim, eu e eles, né, já julgando, que é a primeira coisa, né, quando você não tem um nível de consciência, né, dá uns momentos de lapso aqui, gente, vamos combinar, né, eu fico assim, eu e eles, né, quem não tem autoconhecimento, quem não gosta de um, quem gosta, né, sobre isso, quando eu me percebo assim, eu já começo a olhar para dentro de mim e falei, aonde eu não tô olhando, né, para esse meu lado, né, mais sombrio, né, que é sombra, a gente não enxerga, né, tá escuro, tem sombra, né, aonde eu preciso colocar luz para que eu integre, para que eu agregue, né, para que eu aprenda com toda essa diversidade, né. Então, gente, a gente se deixar banhar por essa diversidade, é você se deixar se contagiar, né, por esses vários interesses para se tornar essa pessoa interessante, mas a gente não abre mão dos nossos valores, né? Você não precisa fazer o que todo mundo faz, né? Lembra daquela frase de mamãe aqui só pra gente acabar? Aqui é a nossa conversa. Ah, mas mãe, todo mundo faz, né? Aí o que a mãe falava? Você não é todo mundo. E eu falo pra você, você não é todo mundo, né? Porque assim, quando a gente se descobre nesse momento, né, de você priorizar, né, aquilo que é muito valoroso para você, quando você tem um relacionamento de verdade com você, você se permite contagiar por esses interesses, né? Então, quando a gente pega um pouquinho de cada pessoa que a gente vai conhecendo, né, e a gente vai ligando, né, dentro desses nossos pontos que ressoam com a gente, vai criando uma harmonia interior, né, que torna você o que? Essa pessoa única, essa pessoa que você pode dizer que você não é todo mundo. Olha, o marido entrou aqui. Obrigado, marido, pela força. É isso aí, tá vendo? Agregando. Né? Então é sobre isso, gente, né? Cada pessoa que você conhece, aprenda, escute o que ela tem para te dizer, né? Tem vários interesses, vários, assim, muitos valores que ela também traz e pode ser que ela compartilhe com você, né? Então, seja essa pessoa íntegra, seja essa pessoa inteira, né? E para finalizar aqui, gente, só quero trazer uma coisa para vocês, né? Esse lugar dos nossos valores, né? Vai ficar meio engraçado, mas assim, valorize muito. Esse é o seu reino, esse é o seu território, né? E se você, trazendo um pouco aqui de contos de fadas, né? Dentro de um reino, eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu escuto muito isso, né?
né, dentro dos meus processos, né, de aprendizado, de aulas, eu estudo muito, né, eu quero perguntar para vocês o seguinte: quantos reis e rainhas tem dentro de um reino? Quantos? Né, vocês que estão aqui, quantos reis e rainhas tem? Só tem um, gente. Só tem uma rainha, só tem um rei, né? E esse lugar são os seus valores, esse lugar é você. Você é o rei, você é a rainha. Coloca a sua coroa. Esse reino é as suas regras, é o seu mundo, né? É sobre isso, né? Porque a partir do momento que você honra o seu reino, que você tem consciência, né? Nessas histórias, gente, de contos de fadas, que a gente faz muito, né? Essas leituras, inclusive no Refúgio Literário, a gente ensina muito, a gente orienta muito as pessoas que participam, né? A justamente, né? Elas trabalharem esse reino delas com total prosperidade. Você é o reino, as suas regras, né? É seu, é seu. E quando você tiver que visitar o reino de outro rei, de outra rainha, lembra aquelas festas que é toda honraria, né? Com muita festa, com muito respeito, né? E sempre reverenciando, né? O sagrado na realidade que a outra pessoa tem, dos outros valores, né? E lembrando também, gente, isso sempre é uma continuidade. O que eu falei ontem, né, na nossa live em relação à família? Quando o poder não está dentro de você, né, você vai precisar exercer poder sobre os outros. Quando você não sente que o poder do reino, da coroa, não está na sua cabeça, no seu reino, você vai querer impor o seu sagrado, aquilo que você tem de mais valor nas outras pessoas. Só que é outro reino, é outro lugar, é outro sapatinho da Cinderela que não pertence a gente, né? E aí você vai muitas vezes se obrigar a ser igual a todo mundo. E eu repito para você, você não é igual a todo mundo, né? É o seu reino, é a sua coroa e cuide dele com muito carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, gente, a gente já passou da metade das lives aqui, né? Hoje a gente está reforçando sobre a questão da ambiência dentro dos ciclos sociais, né? Das nossas amizades aqui. Amanhã a gente vai ter assuntos do coração, né? A gente vai falar aqui sobre por que é que você tem dedo podre, gente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Franci, bem-vinda, boa tarde, né? E a gente segue com as lives até sexta-feira. E não se esqueçam, na segunda-feira a gente vai ter uma aula especial de como você cria e mantém essa ambiência. Se você quiser participar, é só digitar aqui ambiência, ou então tem um link na bio para você, né, que precisa de mais informações, podem me mandar mensagens, tá? Eu desejo para vocês uma ótima terça-feira, uma ótima semana, né? E até amanhã.